todos nós o sabemos. À medida que o novo ano se aproxima, surge aquela sensação de que com o novo ano chega a altura de grandes mudanças. Talvez tenha definido grandes objetivos para o novo ano. E talvez os tenha atingido com sucesso durante algum tempo. Mas só durante algum tempo. E, de repente, os velhos padrões estão de volta. O que resta é a frustração e a questão de saber porque é que muitas vezes estabelecemos grandes objetivos para pouco tempo depois voltarmos a desistir deles. Para esclarecer esta questão, vamos fazer uma pequena experiência de pensamento. Na nossa experiência, há um cubo de gelo num congelador. A única tarefa do sujeito é derretê-lo aumentando a temperatura com um regulador. Os sujeitos sabem exatamente como utilizar um regulador e sabem também que existe um momento-chave a 0 graus em que o cubo de gelo começa imediatamente a derreter muito rapidamente. É precisamente este conhecimento que lhe dá uma grande motivação para que comece imediatamente a tarefa com entusiasmo. Mas o que os sujeitos não sabem é a temperatura inicial, que está no congelador. E depois há também aquela regra irritante de só se poder aumentar o regulador 1 grau por dia. Assim, após a motivação inicial, a desilusão rapidamente se instala, pois nada acontece durante muitos dias seguidos. E ao fim de alguns dias, a maioria dos participantes no teste já desistiu por frustração. Este exemplo ilustra de forma impressionante que, intuitivamente, escolhemos uma abordagem completamente errada para atingir os nossos objetivos. Temos tendência para nos concentrarmos em momentos-chave e queremos demasiado, e de preferência, imediatamente, claro. Não consideramos que o ponto de fusão de 0 graus não é um grande acontecimento ou o resultado de uma grande agitação, mas apenas a soma de muitos pequenos graus que foram necessários para atingir o ponto de fusão. E é aqui que entram em jogo os chamados hábitos. Consegue imaginar que é possível conseguir tudo o que deseja sem muito esforço e com pouco tempo? Existem inúmeros guias que fornecem estratégias concretas. No entanto, na nossa opinião, o melhor livro que gostaríamos de resumir aqui para si de uma forma curta, concisa e compreensível é o Atomic Habits, ou o método 1% de James Clear. Todos nós já utilizamos hábitos de forma mais ou menos consciente todos os dias. Digamos que entra numa sala escura. Provavelmente não pensa 2 vezes e, instintivamente, procura o interruptor da luz. Acender a luz é um hábito. É uma ação que repetiu tantas vezes que se tornou automática. Este hábito começou com um gatilho, um estímulo específico que levou ao desejo de mudar alguma coisa. No nosso exemplo, é a escuridão e o desejo de ver alguma coisa. Em algum momento da sua vida, encontrou uma resposta para isso sob a forma de uma reação concreta, nomeadamente, o acionamento do interruptor da luz. O último passo é o objetivo real do hábito, a recompensa. No nosso exemplo, é o alívio de finalmente já não ter de andar às apalpadelas no escuro. Esta recompensa ocorre no nosso cérebro através da libertação de dopamina, também mais conhecida como a hormona da felicidade. É libertada quando experimentamos coisas que são importantes para a nossa sobrevivência. Portanto, é um motivador essencial para a sobrevivência. Depois, sentimos-nos bem, e isso motiva-nos a realizar essa ação vezes sem conta. No processo, a repetição cria uma ligação entre o gatilho e a reação, e essas ações tornam-se bastante automáticas ao longo do tempo. Agora nasce o novo hábito. Infelizmente, porém, temos muitos hábitos que não são tão úteis como aumentar a nossa visão ligando um interruptor de luz. Por exemplo, se estivermos prestes a estudar, mas o telemóvel estiver ao nosso lado e a vibrar, temos vontade de ver quem nos enviou uma mensagem. Pega no telemóvel e, como recompensa, pode ler a mensagem. A dopamina é libertada e sente-se bem.
Mas claro, isso impede-nos de nos concentrarmos na aprendizagem. No entanto, ninguém tem de se envergonhar destas ações porque, em termos biológicos, o mau comportamento é, na verdade, um comportamento totalmente normal e até saudável do Homo sapiens. Embora a nossa sociedade e o mundo em que vivemos tenham mudado drasticamente nos últimos 1000 anos, a evolução tem sido bastante lenta e os nossos cérebros quase não evoluíram. Somos seres com instintos extremamente bem optimizados, só que, infelizmente, optimizados para uma época que já lá vai. Antigamente, fazia sentido ingerir o máximo de calorias possível. E também fazia todo o sentido concentrarmos-nos nas questões imediatas, em vez de planearmos o futuro com muita antecedência. É exatamente por isso que muitas vezes não levamos essas pequenas ações suficientemente a sério naquele momento específico. Que diferença faz se eu comer algo pouco saudável? A resposta é bastante clara. Não faz muita diferença no momento. Muito provavelmente não terá excesso de peso amanhã. No entanto, se for repetido diariamente, este comportamento pode ter um grande impacto após um determinado período de tempo. Para ver melhor o efeito cumulativo de muitas pequenas decisões fatais, vamos começar um jogo mental. Imaginemos que um avião de escola de Frankfurt com destino a Nova York. O piloto muda acidentalmente a rota em alguns graus. O nariz do avião vira-se menos de 1 metro. E ninguém, nem os passageiros nem o próprio piloto, se apercebe dessa mudança de rota. No entanto, a pequena manobra vai fazer-se sentir durante o longo voo. No final do voo, o avião chega a Washington em vez de Nova York. A moral desta história? Não nos apercebemos imediatamente dos efeitos das pequenas mudanças. Mas se forem repetidas, tornam-se hábitos e podem realmente mudar as nossas vidas a longo prazo e levar-nos numa direção completamente diferente. Portanto, trata-se do 1% diário com o qual se atinge o 100%, ou 0, ao longo do tempo. Dito de forma positiva, se pegarmos em algo e o fizermos regularmente com a ajuda de um hábito e o melhorarmos apenas 1% de cada vez, sem grande esforço, ao fim de um ano estará 37 vezes melhor. Esta ideia torna-se realmente impressionante quando olhamos para o nosso passado. Se tivéssemos investido apenas 30 minutos por dia, durante os últimos 5 anos, na aprendizagem de uma nova língua, teríamos feito um pequeno esforço diário e, mesmo assim, seríamos capazes de falar essa língua muito bem. Como vê, não precisamos de um momento-chave ou de uma grande agitação, para os quais não fomos evolutivamente feitos. O que é certo é que fomos muito bem concebidos para utilizar o nosso cérebro para enganar especificamente estes processos biológicos. E é precisamente essa a visão sóbria do autor. Atingir os nossos objetivos não é uma questão de disciplina férrea, mas de sistemas. Mas qual é a melhor forma de adotar estes sistemas sob a forma de bons hábitos? Para desenvolver e manter um bom hábito, este deve obedecer a 4 leis. Deve ser óbvio, simples, atrativo e, acima de tudo, satisfatório. Comecemos pela obviedade. Todos os hábitos precisam de um gatilho, como já aprendemos. Assim, para integrar um bom hábito, defina claramente um novo estímulo para si. Por exemplo, se decidir fazer exercício de manhã, defina exatamente onde e a que horas o vai fazer. Mais importante ainda, este novo estímulo deve ser óbvio, uma vez que o nosso ambiente tem uma influência drástica no nosso comportamento. Assim, a colocação do estímulo deve ser altamente visível, pois quanto mais visível for, maior será a probabilidade de reagir a ele e desenvolver intenções de implementação. Por exemplo, pode colocar as suas roupas de ginástica junto à cama na noite anterior, num local visível. Para se manter fiel ao seu novo hábito, é aconselhável não ser demasiado ambicioso, o que nos leva à segunda lei de manter o hábito tão simples quanto possível. Quanto menor for o esforço, maior será a probabilidade de o desejo de o fazer surgir efetivamente.
Por isso, divida o hábito que quer integrar em pequenas unidades e habitue-se apenas à primeira unidade. No nosso exemplo, basta concentrar-se em vestir a roupa desportiva. Um grande efeito colateral. Cada uma destas pequenas unidades de hábito é mais uma porta que se abre, porque uma vez vestida a roupa de desporto, pode muito bem querer praticar desporto automaticamente. Para que o hábito favoreça agora também a produção evolutiva de dopamina e corresponda assim às duas últimas leis da atração e da satisfação, basta associar a ação desagradável a outra ação mais agradável e utilizar assim a recompensa imediata como motivação. O que é interessante aqui é que sentimos a satisfação da felicidade, mesmo quando pensamos simplesmente nestas atividades agradáveis, porque o nosso sistema de recompensa neural não distingue entre desejo e realização. Assim, no nosso exemplo, pode não só recompensar-se com algo agradável à sua escolha durante o desporto, mas também definir uma perspectiva de recompensa que receberá depois de ter praticado o desporto com sucesso. Depois de termos integrado com êxito um hábito na nossa rotina diária, podemos utilizar outro truque e fazer do novo hábito o gatilho para o hábito seguinte desejado. Por exemplo, pode sempre tomar um pequeno almoço saudável com fruta depois do seu exercício matinal. Desta forma, um hábito é construído sobre o seguinte e é possível desenvolver rotinas completas. Para quem quiser ir mais longe, que tal fazer um grande anúncio aos seus amigos de que agora faz exercício todas as manhãs ou juntar-se a outros no mesmo esforço? Enquanto seres sociais, a opinião dos nossos semelhantes é muito importante para nós. Por isso, incluir outras pessoas nos nossos planos pode levar-nos a querer provar-lhes que somos bons e assim a manter o hábito. E se tivermos maus hábitos dos quais nos queremos livrar, também podemos eliminá-los com truques muito simples. Basta mudar o gatilho, aumentar o esforço ou associar o hábito a uma atividade desagradável. Por exemplo, pode colocar o telemóvel longe ou entregá-lo a uma pessoa próxima quando estiver prestes a fazer exercício. Para poder aplicar diretamente o que aprendeu, pense nas 6 perguntas seguintes e escreva-as. Primeiro, de que hábitos me devo livrar e quais gostaria de ter? Em segundo lugar, qual dos hábitos que anotei é mais importante para mim? Terceira, em que unidades posso dividir este hábito? Quarto, quando e onde exatamente quero fazer esta unidade de ação? Quinto, onde deve ser colocado o gatilho para esta ação e que gatilhos interferentes podem ser removidos e como exatamente? E sexto, que recompensa devo estabelecer para a ação? Rapidamente perceberá que não é assim tão difícil fazer uma grande mudança positiva na sua vida se der pequenos passos na direção certa. E sim, todos sabemos que, por vezes, pode ser super desmotivante quando não se vêem resultados em tempo real. Mas se nos concentrarmos menos no objetivo e mais no sistema por detrás dele, temos boas hipóteses de alcançar tudo o que desejamos a longo prazo. E há uma coisa que nunca devemos esquecer: aceitarmos-nos como somos e usar isso em nosso benefício não é um sinal de fraqueza, mas de sabedoria.